Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu queria, antes de nós começarmos, eu queria convidar a igreja para ficar em pé. Queria convidá-los a orar por este culto. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você aí no seu lugar começasse a interceder, começasse a levantar um clamor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, colocamos, ó Pai, este culto nas Tuas mãos, colocamos as vidas aqui presentes nas Tuas mãos. Esta igreja pertence ao Senhor. Toda a retaliação, todo problema técnico, tudo aquilo que não vem do Senhor, nós paralisamos agora no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos nos render aos Teus pés. Pai, nada venha nos atrapalhar, nada venha tirar a nossa atenção, nada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha nos tirar da Sua presença, Pai. Nós queremos, ó Pai, nesta noite Te adorar, nós queremos nesta noite ser curados, nesta noite nós queremos ser visitados, nesta noite nós queremos, ó Pai, ser, ó Pai, visitados pela Sua presença. Então nós damos esta liberdade ao Senhor para passear no meio da igreja, porque esta igreja é do Senhor. E nós já queremos Te adorar, nós queremos Te exaltar, porque só o Senhor é digno de toda exaltação neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Tem algumas coisas que acontecem que não se explica, mas que o nosso coração esteja voltado para aquilo que o Senhor quer falar, fazer e acontecer neste lugar. Amém? Eu já queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 ao 14. E o tema da mensagem desta noite é a graça infalível do Senhor. Eu confesso a vocês que quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor me levou a meditar em algumas coisas. E hoje pela manhã, nós tivemos 2 velórios de 2 queridos aqui da igreja. Um velório foi dos irmãos Cláudio e Cris, que o pai faleceu, o Senhor o recolheu. E um outro é o irmão da irmã Marlene, que também faleceu, estava já com câncer, e o Senhor também resolveu levá-lo. E quando nós vamos a um velório, sempre o Senhor, pelo menos comigo, me traz uma reflexão, irmãos. E quando a gente fala da graça do Senhor, é aquilo que o Senhor, nós podemos imaginar que a graça do Senhor, ela não é uma graça barata, até porque Jesus Cristo, quando Ele se entregou por mim e por você, foi por um preço precioso de sangue. Então isso me leva a refletir como é que eu, particularmente, estou diante do Senhor. Porque se de fato o Senhor me recolher hoje, será que eu vou estar com Ele na glória? Será que o Senhor te recolher hoje, como é que você vai estar? Será que você vai estar com Ele? Então isso me leva a refletir, e esse texto também vai levar a nós refletirmos sobre a graça do Senhor. Eu queria que você tirasse o maior proveito desse texto, desse capítulo. Quando você chegar em casa, leia não somente esses 14 versículos, mas leia o capítulo inteiro, para que você entenda o que eu vou falar nesta noite. A palavra do Senhor diz assim, Romanos 6, verso 1: Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidades de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Gravem essa palavra que eu vou falar para vocês agora. Esse verbo, sabendo.
Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vocês, gravem esta palavra, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam aos membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passam da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam aos seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês estão debaixo da lei, não estão debaixo da lei, e sim da graça. Eu também peço que vocês gravem a terceira palavra, ofereçam. Amém? Gravaram as três palavras? Saber, considerar e oferecer. Gravem essas três palavras, que é nisso que nós vamos trabalhar nesta noite. Mas antes de nós entrarmos nestas três palavras, eu queria dar um breve contexto do livro de Romanos, que é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Nela, Paulo ele vai enfatizar a graça e a justiça de Deus, mostrando que a salvação é um dom disponível para todos aqueles que creem. Todos creem? Então está disponível para mim e para você. A carta é uma reflexão, é um convite à reflexão para a nossa caminhada cristã. Por isso que eu comecei dizendo sobre, quando nós vamos a um velório, nós temos que refletir sobre como está a nossa vida diante do Senhor. Porque todos nós, um dia, passaremos pela morte, ou se o Senhor também vier buscar a sua igreja, mas mesmo assim, mesmo se Ele vier buscar a sua igreja, nós reinaremos com Ele, então nós temos que estar preparados, amém? Paulo também na sua carta aos Romanos vai nos mostrar que a doutrina da justificação termina na santificação. Pela justificação nós fomos libertados da culpa do pecado. Na nossa santificação nós devemos ser salvos do poder do pecado. Percebam a diferença entre essas duas coisas. Não vencemos o pecado sobre o regime da lei, mas sobre o reinado da graça, através de Jesus Cristo. A santificação, não menos que a justificação, ela vai resultar na eficácia da morte de Cristo e na virtude da sua ressurreição. Como nós acabamos de ler, nós morremos com Cristo e também vivemos com Ele. Aqui alguém já participou de algum julgamento? Alguém já? Já foi a algum tribunal participar de algum julgamento? Mas com certeza nos filmes vocês devem ter visto, quando os advogados lá, o juiz está falando sobre a sentença e de repente um advogado levanta a mão e diz, objeção meritíssimo. Alguém já viu isso em algum filme? Várias vezes, não é isso? É exatamente isso que os cristãos romanos tiveram vontade de fazer quando o apóstolo Paulo leu esta carta para eles. Tenho certeza absoluta que eles quiseram levantar a mão e dizer, objetíssimo senhor Paulo, ou o mestre Paulo, ou o pastor Paulo, ou o apóstolo Paulo, porque essas objeções estavam comprovando que os leitores não haviam compreendido a lei e nem a graça, e eles caíram no maior engano, que muitas vezes eu e você caímos neste engano, que é o legalismo e a libertinagem. Muitas vezes nós caímos no legalismo, e também aproveitamos a libertinagem. E Paulo ele reagiu com firmeza com esses cristãos romanos, dizendo sobre a verdade da graça, falando sobre a santificação e a justificação, nos incentivando a viver
para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. A graça não nos livrou apenas da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. John Stott, ele vai dizer que Deus da graça não apenas perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar, pois a graça, além de nos justificar, também nos santifica. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, 1 e 2, que a nossa mente não tem que estar voltada para as coisas deste mundo, para que a gente não siga aquilo que está sendo ensinado no mundo. Nós devemos viver em santidade, porque nós estamos unidos com Cristo Jesus. Foi Ele que morreu e se entregou por mim e por você. E o apóstolo Paulo, como nós lemos aqui nesses versos 1 a 14, ele começa com uma pergunta: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Só que a resposta dessa pergunta que o apóstolo Paulo faz está lá no final dos versos 21 do capítulo 5. Desculpa, do capítulo 20 ao 21. Por isso que quando nós estamos lendo a Bíblia, ou quando nós vamos meditar apenas em um capítulo ou um versículo, é interessante que você leia o capítulo anterior e o capítulo posterior daquilo que você está lendo, porque muitas vezes a resposta que você busca não está nesse texto, mas sim no anterior talvez. Então é importante que você leia os capítulos anteriores e os posteriores para entender. E olha só o que diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Ou aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, essa pergunta que o apóstolo Paulo fez para os cristãos romanos, não dava o direito deles pecarem, para que eles pudessem obter maior graça, muito pelo contrário, isso não nos dá a liberdade para pecarmos, dá liberdade para nós continuarmos em santidade, nos santificarmos cada dia mais. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Estava indo contra a libertinagem, contra o legalismo desses cristãos. No texto que lemos, eu pedi para vocês gravarem 3 verbos. Quais foram? Primeiro, isso, saber, muito bem. O segundo, considerar. E o terceiro, oferecer. Mas a fé cristã está fundamentada sobre o entendimento. Crer também é pensar. A ignorância muitas vezes não glorifica, todas as vezes não glorificam a Deus e nem nos possibilita o crescimento da graça. O segredo de uma vida santificada está na nossa mente. Mas o que devemos saber? O que este verbo está querendo me ensinar e te ensinar? Primeiro, nós precisamos saber que nós morremos para o pecado. Que fique claro na minha e na sua mente. Nós precisamos saber, entender, compreender e aceitar que nós morremos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não faz sentido algum, irmão. Se nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não faz sentido algum nós continuarmos vivendo no nosso pecado. Nós não podemos estar mortos e vivos ao mesmo tempo. Ou podemos? Podemos? Eu acredito que não. Ou morremos ou vivemos. Se morremos com Cristo, nós temos que viver para Cristo. A graça, como nós lemos, nos salvou do pecado e não no pecado. Percebam a diferença? Paulo afirma que nós morremos para o pecado e nós não podemos viver no pecado se estamos mortos para ele. Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram.
Romanos ainda 5, verso 18 diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Quem é que me deu vida? Quem é que te deu vida? Foi Jesus Cristo. Foi Ele que nos alcançou, Ele que nos separou. Em outras palavras, a justificação pela fé não é apenas uma questão legal entre Deus e nós. É um relacionamento íntimo, é um relacionamento vivo, é um relacionamento particular. Se nós não tivermos este relacionamento, nós não vamos compreender sobre santificação e sobre justificação, e vamos continuar sendo legalista, vamos continuar com a nossa libertinagem. Estamos em Cristo e somos identificados com Ele. Portanto, tudo que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. É assim que Paulo está dizendo, está nos ensinando. E agora nós estamos assentados com Ele em lugares celestiais. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 2, de versos 1 a 10, depois vocês leem em casa, e Colossenses 3, versos 1 a 3. Um segundo ponto que nós precisamos saber sobre o primeiro verbo saber é que nós fomos batizados na morte de Cristo. Essa palavra batismo tem dois significados. O primeiro é literal, mergulhar ou submergir. E um figurativo, que é um segundo, é ser identificado com. Nós não vamos falar sobre o batismo literal de fato, mas nós vamos falar sobre o batismo identificado com, que é isso que nós precisamos saber. Uns creem que o batismo é por aspersão, outros é por submergir, enfim. Nós não vamos entrar neste detalhe, porque isso não é o principal. Isso é apenas secundário. Porque se nós entrarmos neste assunto, nós vamos ficar aqui talvez dias discutindo sobre este assunto. Mas quando um pecador crê em Cristo Jesus, seu novo nascimento é imediato. Ele passa a fazer parte da família de Deus, recebendo assim o Espírito Santo do Senhor. Ou seja, nós não recebemos o Espírito Santo quando nós descemos as águas. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós declaramos com a nossa boca e cremos no nosso coração. O batismo, descer as águas, é apenas uma obediência, um ensinamento que o Senhor Jesus nos deixou para que nós pudéssemos seguir esta obediência. Então, quando você recebe o Espírito Santo, não é quando desce as águas, e sim quando você declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma boa ilustração, talvez, para nós entendermos melhor sobre isso que nós estamos falando, é quando Cornélio aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Isso está lá em Atos 10, capítulos 34 até o 48, não precisam abrir, é só para vocês depois lerem em casa e entender melhor sobre aquilo que nós estamos falando. Quando eles creram em Cristo Jesus, recebeu imediatamente o Espírito Santo, depois eles foram batizados. As palavras que Pedro disse lá para Cornélio, quando ele aceitou Jesus, diz assim: todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. Quando nós aceitamos Jesus, declaramos Ele como Senhor e Salvador, Ele já perdoou os nossos pecados. Nós não podemos mais continuar pecando, continuar errando no mesmo erro. Foi a promessa de que eles precisavam, foi a promessa de que eu e você precisávamos, porque eles creram e foram salvos. Os cristãos eram sepultados nas águas e trazidos de volta, retratando assim a morte, o sepultamento e a ressurreição. É exatamente isso que o batismo nas águas traz de ensinamento para mim e para você: morte, sepultamento e ressurreição. O batismo que Paulo fala aqui retrata da identificação do cristão com Cristo em sua morte, na sua ressurreição e no seu sepultamento. O batismo é um símbolo exterior de uma experiência interior.
A imersão, ela retrata do Espírito Santo que nos identificou com Cristo em sua morte. Como eu disse mais uma vez, no sepultamento e na sua ressurreição. E agora nós nos relacionamos de forma diferente com o pecado, ou nós deveríamos lidar diferente com o pecado. Porque se estamos em Cristo Jesus, se nos relacionamos com Ele, na intimidade que temos, o pecado não pode mais nos dominar. Nós é que dominamos o pecado, ou nós deveríamos ser desta forma. Como diz Gálatas 2, versos 19 a 21, vai dizer assim, Paulo também dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Percebem? Olha só Paulo dizendo, um exemplo: se um alcoólatra morre, ele não pode ser mais tentado pelo álcool, sim ou não? Pois o seu corpo físico, ele não tem mais sentido físico nenhum. Então, se ele morreu, ele não pode ver, ele não pode provar, ele não pode sentir o cheiro e muito menos desejar o álcool. É exatamente eu e você. Nós morremos para o pecado. Nós não podemos ver o pecado. Nós não podemos mais provar o pecado. Nós não podemos sentir mais o pecado e muito menos desejar o pecado. Em Cristo Jesus nós morremos para o pecado, a fim de que nós não desejamos permanecer nele. Mas nós não estamos apenas mortos para o pecado, mas também estamos vivos em Cristo Jesus. É isso que Paulo está nos ensinando, é isso que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 6. Nós fomos ressuscitados dentre os mortos e agora andamos no poder da ressurreição de Cristo Jesus. Andamos, como o apóstolo Paulo diz, em novidades de vida, pois compartilhamos a vida dele. Ou deveríamos fazer isso. Uma outra verdade, uma outra ilustração que nós podemos falar sobre a ressurreição, uma passagem muito conhecida sobre a ressurreição de Lázaro. Quem lembra? Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto. Havia 4 dias que a sua morte já havia acontecido. As irmãs de Lázaro até questionaram Jesus, por que o Senhor chegou atrasado? Como nós cantamos aqui, ele não chega antes e nem depois, ele chega na hora exata. Ele chega na hora que tem que chegar. Pelo poder da palavra, quando Jesus disse lá em João 11:43, Lázaro, vem para fora. Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas quando Lázaro apareceu na entrada do túmulo, ainda envolto nas suas ataduras, como diz lá o texto, de modo que Jesus ordenou: desamarrem, ou desatai-o e deixar ir, em algumas outras versões. Lázaro naquele exato momento, ele tinha ressuscitado para andar em novidades de vida. Lá em João 12, vemos Lázaro também assentado à mesa de Cristo, tendo comunhão com Ele. Muitos de nós, cristãos, nos encontramos muitas vezes, queridos, em cima do muro, vivendo entre o Egito e Canaã, salvos, mas nós não estamos plenos ainda. Ou muitas vezes vivemos entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa, entre a cruz, mas sem o poder e a glória da ressurreição. Por isso que nós precisamos refletir sobre como é que está o meu e o seu coração, como é que está a nossa intimidade com o Senhor. Será que o Senhor, se nos chamar nesta noite, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna para mim e para você. Em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 3,
Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos para a antiga vida, irmãos, mas nós fomos ressuscitados para nós vivermos em novidades de vida. Assim como Lázaro, ele não desejava voltar para o túmulo e vestir novamente as ataduras ao qual ele estava enrolado, o cristão também não pode desejar voltar para o pecado. A palavra destruído lá em Romanos capítulo 6, verso 6, muitas vezes nós comparamos como aniquilado, mas não é isso que Paulo está querendo dizer. O significado dessa palavra é desativado, tornado ineficaz. Estamos em Cristo, portanto o pecado e a morte não exercem domínio sobre mim e sobre você. Jesus Cristo não morreu apenas pelos pecados, mas também para o pecado. Pelos pecados, mas também pelo pecado. Foi um alto preço que ele pagou por mim e por você. A segunda palavra que eu pedi para vocês guardarem, qual foi? Considerar. Mas o que nós devemos considerar? Está lá no verso 11 do capítulo 6. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar significa levar em conta, ou seja, aquilo que Deus diz em sua palavra vale para a nossa vida. A nossa consideração é uma questão de fé que vai resultar em nossa ação. É como se nós endossássemos um cheque, se cremos de fato que ele tem fundo para nós sacarmos o dinheiro. Colocamos a nossa assinatura e vamos ao caixa para sacar aquele dinheiro. Considerar não é se apropriar de uma promessa, mas agir em função de um ato. Deus não nos ordena que morramos para o pecado. Ele diz que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. É isso que ele está querendo dizer, que nós possamos agir de acordo com a nossa ação. Qual é a nossa ação? Tem que ser pautado na palavra do Senhor, que nós temos que pensar naquele texto que nós acabamos de ler em Colossenses 3, versos 1 a 3, nós temos que pensar nas coisas lá do alto, e não nas coisas terrenas. As coisas terrenas muitas vezes nos tira da centralidade de Cristo Jesus. Começamos a pensar nas coisas que estão acontecendo aqui, e esquecemos das coisas que o Senhor prometeu para nós lá na eternidade. Muitas vezes perdemos essa perspectiva de eternidade. Vivemos aqui nas coisas terrenas, vivemos aqui no nível médio, mas o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer que nós oferecemos a Ele aquilo que é de melhor de nós. E aqui eu entro na terceira palavra que eu pedi para vocês guardar: oferecer. Esse verbo oferecer significa nos colocar à disposição. À disposição de quem? De Cristo Jesus. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, assim como está lá em Romanos capítulo 12, versos 1 a 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que nós possamos, ou para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos recalcular a nossa rota.
Nós precisamos tirar da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que nos atrapalha de chegar mais próximo do Senhor, de nos chegarmos mais perto de Deus, do Senhor. Não podemos permitir que o pecado reine constantemente sobre o nosso corpo mortal, a tal ponto de que nós estejamos sempre obedecendo aos nossos desejos lascívios. Quando nossa mente está apenas no terreno, nós obedecemos os nossos pecados, os nossos desejos carnais muitas vezes, mas nós não podemos ceder, irmãos. Nós precisamos estar com o nosso copo cheio, e não com o nosso copo vazio, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra do Senhor, cheio das expectativas do Senhor, daquilo que Ele nos promete, das promessas do Senhor, que estão lá de Gênesis, Apocalipse, está disponível para mim e para você. Nós não podemos entregar os nossos membros como armas, ou instrumentos de perversidade, de pecado. Antes nós temos que nos entregar, de uma vez por todas, ao nosso Senhor Jesus, irmãos. Essa entrega, ela tem que ser definitiva, como está escrito lá em Romanos 12:1, desculpem, avancem lá como nós acabamos de ler, e eu queria ler mais uma vez com você. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é um culto racional de vocês. Não é apenas isso, mas é apenas um passo. É necessário tantas outras coisas. O nosso relacionamento com Cristo, ele deve ser aprofundado à medida que nós andemos em novidades de vida com Ele. Nós não podemos continuar sem antes de dar o primeiro passo à nossa santificação, queridos. Não podemos. Por isso que nós precisamos recalcular a rota. Por isso que nós precisamos, como a minha esposa diz, ressignificar. Essa palavra é bonita, né? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar à prática da palavra do Senhor. Nós precisamos voltar à prática do jejum, da adoração. Não só ficar vivendo as coisas terrenas, mas mergulhar nas águas do Espírito. Mas por que o Senhor deseja que nós entregamos o nosso corpo? Em primeiro lugar, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, e o Senhor deseja usar para a glória dEle. Por isso que Ele fala sobre esse sacrifício vivo, lá em Romanos 13, do verso 6, desculpa, o verso 13 de Romanos 6, voltem lá, verso 13, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam seus membros a Deus como instrumento de justiça. O Senhor deseja nos usar como corpo, como instrumentos para construir o seu reino, com as armas para lutar contra os inimigos, irmãos. Nós precisamos entender, nós precisamos discernir isso nas nossas vidas, na nossa caminhada diária. Nós precisamos discernir que nós somos uma arma contra o inimigo da nossa alma. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos estar prontos para que o Senhor haja em nós e através de nós. E eu já quero caminhar para a conclusão. Luquinhas, Deise, Vanza, por gentileza. Sabe, queridos, eu quero caminhar para a conclusão, dizendo que a verdadeira liberdade vem de viver em união com Cristo Jesus, abandonando a nossa antiga vida e abraçando a nossa nova vida, aonde somos chamados para viver
de modo digno que glorifique o nome do Senhor Jesus. É isso que nós somos chamados, que a graça ela venha nos transformar, que essa graça venha nos capacitar a viver de uma forma santa, e não com desculpas para nós continuarmos pecando. Que diremos então, como o apóstolo Paulo diz lá no verso 1 do capítulo 6, continuaremos o pecado para que a graça aumente ainda mais? Não! Não foi isso que Paulo estava ensinando. Paulo estava refutando esse falso ensinamento que estava sendo instaurado naquele lugar. Não devemos pecar mais para que a graça do Senhor aumente sobre as nossas vidas. Não é isso que Paulo está querendo nos ensinar. A graça tem que nos transformar, a graça tem que nos capacitar cada dia mais, para que nós possamos viver de modo digno e santo, que possamos experimentar a verdadeira vida em Cristo Jesus. Nós devemos saber que fomos crucificados com Cristo e que estamos mortos para o pecado. É isso que nós precisamos saber. Nós devemos considerar este fato como uma verdade absoluta para a minha e a sua vida. Nós devemos entregar o nosso corpo ao Senhor Jesus, para que nós possamos ser usados de maneira que glorifique o nome dEle, irmãos. A glória sempre vai ser do Senhor. A glória sempre será do Senhor. Nós somos apenas os instrumentos nas mãos dEle. Eu queria te convidar a ficar em pé para nós orarmos. Nós precisamos saber, nós precisamos considerar, e nós precisamos oferecer o que há de melhor de nós. Queria que você fechasse os teus olhos e refletisse sobre isso que nós lemos aqui nesta noite, sobre aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou.
Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos perdão, Pai, pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, por nos deixar levar, ó Pai, muitas vezes pelo legalismo, muitas vezes pela libertinagem. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos deu a graça não para nós continuarmos nos nossos pecados, nos nossos desejos carnais. O Senhor derramou sobre nós a graça para que nós pudéssemos andar contigo, Pai, para que nós pudéssemos andar em novidades de vida, Senhor, e não no lamaçal da perdição aonde o Senhor nos tirou, quando o Senhor nos resgatou. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, porque queremos, ó Pai, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas, voltar, ó Pai, em nome de Jesus, àquilo que nós fazíamos antes, ó Pai, sem barganha. Muitas vezes fazemos as coisas para o Senhor querendo barganhar. Nos perdoe por isso, Pai. Limpa, Senhor, nosso coração, transforma a nossa mente. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, o nosso coração. Limpa as nossas mãos, melhor dizendo, e purifica o nosso coração. Não queremos ser mais os mesmos, ó Pai. Queremos ser pessoas, queremos ser cristãos diferentes. Queremos ser cristãos, ó Pai, que dê o exemplo. Queremos ser cristãos, ó Pai, que as pessoas olhem para nós e enxerguem o Senhor em nós e através de nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforme a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de andar, o nosso comportamento, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, toma nas tuas mãos, Pai. Nos perdoa, nos purifica, nos santifica. Queremos a cada dia mais, Pai, estar na sua presença. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, voltar a ter aquela intimidade que nós tínhamos antes. Senhor, revelar os teus segredos ao nosso coração, através da sua palavra. Toma nas tuas mãos, ó Pai, as famílias aqui representadas. Abençoe cada uma delas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ter esta consciência, a consciência de urgência, Pai, porque o Senhor já está preparando a sua igreja para resgatá-la, Pai. Mas parece que nós não estamos percebendo isso. Nós não queremos, ó Pai, perder esta oportunidade. Que a nossa consciência esteja alerta, Pai, aos teus sinais. Que nós possamos estar preparados, ó Pai, em nome de Jesus, para que quando o Senhor vier resgatar a sua noiva, nós possamos estar atentos, nós possamos estar com as nossas botijas cheias, cheias do teu azeite, cheias, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, do teu Santo Espírito, cheios da sua palavra. Não importando, Pai, em nome de Jesus, aquilo que vamos passar ou estamos passando, Pai, porque nada se compara àquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai, na eternidade. Nada, Senhor, nada se compara, nada, Pai, nada. Nenhuma preocupação, nenhuma tribulação, nenhuma ansiedade se compara, Pai, àquilo que o Senhor está preparando, que o Senhor já preparou para nós. Porque a sua palavra nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor preparou, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai. Não queremos ser enganados, não queremos, ó Pai, ser passados para trás. Pai, em nome de Jesus, não queremos mais negociar, ó Pai, muitas vezes com a nossa vontade, com a nossa carnalidade. Pai, queremos que a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus, seja feita na nossa vida, que a sua vontade seja feita na nossa casa, que a sua vontade seja feita, Pai, na vida dos nossos filhos, que a sua vontade seja feita na igreja, que a sua vontade seja feita nesta nação, que a sua vontade seja feita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos quatro cantos deste mundo.
Toma nas tuas mãos as nossas vidas. Toma nas tuas mãos aqueles, ó Pai, que nos assistem pelo canal do YouTube. Que o Senhor possa alcançar os perdidos, alcançar aqueles que estão afastados, alcançar aqueles que estão, Senhor, em nome de Deus, separados do Senhor. Traga de volta, Pai, em nome de Jesus. Queremos, Pai, em nome de Jesus, andar em novidades de vida contigo. Se revela a nós a cada dia, Pai, através da sua palavra. Gera em nós, ó Pai, esse desejo de te buscar. Gera em nós, ó Pai, o desejo de te adorar. Gera em nós, ó Pai, o desejo, ó Pai, de cada dia mais, ó Pai, agradar o seu coração, ó Pai. Gera em nós, ó Pai, louvores, ó Pai, espontâneos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos te adorar pela beleza da tua santidade. Te adorar, ó Pai, por aquilo que o Senhor é nas nossas vidas e não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Porque o Senhor já nos deu tudo que nós merecíamos. O Senhor já nos deu tudo, Pai. Toma nas tuas mãos as nossas vidas. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva em segurança. Nos livra do homem mau, nos livra de acidentes, ó Pai. Não permita que nada de mal nos aconteça, nos livra de enfermidades. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, ó Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Deus os abençoe e vão na paz, em nome de Jesus.